Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem, tirando o resfriado que eu peguei. Até minha voz tá diferente, mas não foi nada assim tão intenso, mas afetou mais as minhas vias aéreas mesmo. E como vocês podem ver, temos mais plantas. Sim, ganhei mais algumas plantas do Léo. Nós fomos buscar terra para eu poder plantar suculentas que faltou. Mas sempre que nós vamos na floricultura, nunca é só terra. Aí eu comprei mais algumas mudas. Na verdade, eu comprei quatro. Uma orquídea, que tá florida, que tava pela metade do preço. Imagina, a orquídea era 15 euros, estava por 7. Porque ela tá totalmente florida, não tem mais botões. Então, eles acabam vendendo por um preço mais baixo. Aí depois eu mostro pra vocês que eu tenho que aguar todas as minhas plantas de dentro de casa e as que estão aqui também. Aí comprei esse tipo de samambaia, essa espécie linda, diferente. E aí eu peguei essa, ela não, ela cresce, é claro, conforme o tamanho do vaso ela vai enchendo. Aí essa aqui é a sálvia, lembra que eu falei no último vídeo que eu tinha comprado? Tá aqui dentro, porque eu molhei ela, mas eu vou mudar de vaso. Esse aqui é um outro tipo de filodendro, mas aqui tá escrito Filodendro Arácea Família. Não sei, ele tá seco, vou ter que mudar ele e já molhar. E eu amei. Também tava na promoção, tava por 10 euros esse. E aqui agora a época das plantas famosas são os filodendros. Os filodendros e os antúrios diferentes. Então, compramos esse porque tava bem barato. E como é uma planta que tá em alta agora, são plantas que estão na moda, né, digamos assim. Aí, é claro que os preços sobem. E aí peguei esse lindíssimo aqui, que é um outro filodendro. Esse aqui é um filodendro negro. Lindíssimo. Então, dessa vez eu comprei só filodendro e não comprei antúrio, porque não tinha das espécies diferentes que eu queria, não tinha lá. Já tinha dos que eu já tenho. Então, eu vou mudá-los, é claro, para um vasos maiores, porque eles já são plantas grandes. Tem algumas plantas, folhas danificadas, é claro, mas esse aqui já tá com uma flor. Eu acho que é uma flor. Ou não. Não, é saindo folha nova. E estão secos, coitados. Então vamos começar a mudar eles. Aí eu não precisei comprar vasos porque eu já tinha os vasos normais, né? Com o passar do tempo eu compro cachepôs e coloco os vasos dentro. Aí para esse aqui eu não vou ter o prato igual. Aí eu tenho pratos velhos que eu vou usar esse mesmo. Eu não estou colocando argila expandida, nada no fundo dos vasos, nem feltro, nada. Porque a água tem que sair, tem que ser bem drenado. Como a terra é uma terra bem leve, então não fica água armazenada no fundo do vaso. Vou colocar minhas luvas, porque eu já tô com as minhas unhas compridas, então eu enchi de terra. E eu tenho que podar algumas aqui, tirar as flores secas, folhas secas. E vou aproveitar e já vou fazer isso agora de manhã, que não bate sol aqui, porque de tarde não tem quem aguenta nessa varanda. Esse aqui foi plantado com um pouco de perlita. Mas eu não compro perlita, então não vou colocar. Até porque não sou muito fã de perlita.
Uma das minhas paixões, vocês sabem que é plantas, né? Na minha casa do Brasil era cheia, cheia, cheia. E aqui também já tem bastante. E com o tempo vai vindo cada vez mais. Quero que o nosso apartamento seja cheio de vida. Pro lado que tu olhar, tu veja a planta. Eu acho lindo aqueles apartamentos que são repletos de plantas. Pelas paredes, pelo chão, por cima dos móveis. E é isso que eu quero aqui para nós, porque essa é a nossa identidade. A gente ama a natureza, então é uma forma de trazer a natureza para dentro de casa. Nós fizemos uma trilha na montanha, uma das montanhas, né? Porque aqui é cheio de montanhas. E eu postei um Reels lá no Instagram. Porque quando a gente sai assim, que nem eu sempre falo para vocês, eu procuro pra aproveitar, curtir o momento com a minha família, aproveitar, curtir o lugar, porque provavelmente eu não volto tão cedo para o mesmo lugar. E sempre que a gente volta para o mesmo lugar, nunca é a impressão como a gente teve na primeira vez. Então eu aproveito esses momentos. E é um lugar lindíssimo. Nossa, chega a ser emocionante, porque é uma natureza belíssima. Sabe aqueles jardins que parecem um paraíso? Então, as montanhas aqui na primavera são assim. É um imenso jardim a céu aberto. E no Reels que eu compartilhei lá, não dá para ver quase nada da beleza. É uma diversidade imensa de flores. Tem cachoeiras no meio da montanha. Não, né? Tem as grandes, tem as pequenas. Tem pequenos córregos que passam entre as flores e aí forma aquelas cascatas naturais. Lindíssimo. É. E claro, a gente tava bem alto, quase 2.000 metros de altitude. E dessa vez eu não entrei em pânico por causa da altura. Então significa que eu já estou me acostumando. Então, indo fazer essa trilha na montanha, porque nós queremos chegar num lago que é lago natural mesmo. Porque aqui também tem vários lagos, mas tem lagos que são artificiais. Só que esse que nós fomos ver, que é o lago de Morrone, se eu não estou enganada, se eu não estou esquecendo o nome, é um lago natural. Belíssimo. Mas está mais que na hora de mudar. Bom, já mudei as três ali. Acho que a samambaia eu plantei nesse aqui, ó. Só um pouquinho maior. E pra variar, né, eu deixei a etiqueta do lado da que tá pendendo. Mas tudo bem. Agora eu vou tirar a minha ervinha daqui, porque ela já tá muito feia. E quero plantar as suculentas
aqui, porque tem algumas que são pendentes, como essas aqui, ó. Que eu já teria que mudar elas, replantar, né? Mas elas estão tão lindas. Enfim. Para variar, eu não trouxe nenhum saco para colocar as plantas que eu vou descartar. Acho que eu vou lá embaixo buscar um saco para poder descartar essa depois. Talvez eu tire umas mudas dela e faça muda nova. Então eu vou lá buscar e já volto. Bom, fui lá, já peguei um saco para colocar essas plantas. E também já peguei um outro tipo de terra, que é uma que mantém um pouco mais de umidade, mas não tanto, para colocar aqui fora, porque aqui, como é muito calor, então as plantas secam demais. E aí essa terra, ela é drenada também, mas ela mantém um pouco mais da umidade por mais tempo. Esse aqui eu vou ter que tirar o torrão inteiro. Não tem mais nem terra aqui. Depois eu tiro uma mudinha para plantar em outro vaso. Ela é bem solta também, só que ela tem uns pedacinhos de madeira onde faz com que mantenha a umidade. E aqui não tem só um tipo de terra, né? Tem vários tipos, que nem agora eu comprei para plantas verdes internas. E na hora de colocar terra nos vasos, eu não deixo muito alto. Eu deixo até o limite da borda aqui dentro, que tem uma borda, né? É assim que eu faço. Que daí assim não derrama a terra para fora quando chove e nem na hora de molhar. E aí, se ela vai descendo com o tempo, eu coloco mais um pouquinho. E aqui nesse vaso eu vou plantar as suculentas que eu trouxe lá da casa da Dona Gilda, que por sinal estão ali no meu vaso de hortênsia, que eu coloquei para elas aguentar até eu plantar no vaso certo. Ó, já até tá soltando raiz do galinho. Então eu vou enterrar ele assim mesmo, será? Não, acho que eu vou quebrar aqui. E enterro. Eu não trouxe muitas porque eu não tinha espaço para trazer. Então eu trouxe o que deu. Eu trouxe duas desta aqui. Não me pergunte o nome da suculenta porque eu não sei. Não sou uma boa entendedora de suculentas. Eu tenho algumas de Echeveria, mas elas tem várias espécies também, mas não sei qual é qual. Esse é um galinho que quebrou, que eu só vou enterrar aqui. Essa também é um tipo de uma rosa. Não sei que espécie de suculenta também é. E eu vou plantar elas todas juntas aqui.
Ok, nesse vaso só essas mesmo, elas vão encher como já encheu aquele lá. Eu vou plantar sálvia num vaso maior e vou plantar essa aqui também, eu vou trocar de vaso. É um tipo de jade essa. E então eu vou trocar ela de vaso. Aqui já quebrou até um galinho que eu vou enterrar junto com essas outras aqui, como eu já fiz com outra ali. Não sei se a jade pega assim também. Enfim, vou enterrar ali. Ela tá precisando de uma terra que preste, né? E aí eu vou tirar essa minha lavanda que secou. Ela ainda dá para, se eu podar, ela rebrota tudo, mas eu já enjoei e ela nem deu tantas flores esse ano. Então eu vou tirar ela daqui e vou plantar essa outra nesse vaso. Que dá para aproveitar um pouco da terra, só tirar o excesso das raízes que ficou ali da lavanda e mexer essa terra que ela já tá dura. Dura não, mas compactando no fundo, né? Tadinha. Tá muito seco isso aqui. Tá uma limpada aqui que não tá dando nem pra pisar. Tem tanta terra que caiu. Aqui. Agora eu vou mexer nessa aqui também, que é a minha manjerona. Mas ela já também já tá muito feia. E tá na hora de eu tirar ela daqui. Também quero ver se faço uma mudinha nova. Eu vou colocar tudo no saco, mas depois eu tiro e planto em vasos menores. Pra, pra ter alguma coisa em casa ainda dessas ervas. E o outro aqui, ó, vai sair o torrão inteiro. E aqui... Não adianta planta com o tempo, você tem que replantar elas. Elas vão ficando feias, que nem então essas minhas ervas ali. E só cai folha.
Talvez essa aqui eu desmembre ou planto inteira. Acho que vou plantar inteira aqui nesse cantinho. O bom da suculenta é isso, que de uma muda você faz várias depois quando ela vai aumentando. E vou plantar essa aqui que veio junto com o meu cachepô que eu trouxe de Matera. Acho que eu vou deixar só essas duas, né? Porque elas vão crescer assim, elas vão ter espaço. E eu não preciso mudar elas com tanta rapidez. Agora eu vou mexer na minha sálvia. Plantá-la no vaso maior também. E vai ser nesse aqui, que essa também já deu. Quando a raiz é muito grande, já eu tiro um pouco dela. Metade, mais ou menos. Ok. O que mais que eu quero mexer? Nossa, não tô tendo mais nem espaço para poder circular aqui. Todos os vasos que eu coloquei. Essa aqui já está enorme de novo. Eu acho que o vaso não combinou com ela, porque como é uma planta redonda, então não ficou legal nesse vaso retangular. E aí eu vou fazer uma mudança aqui. As minhas roseiras não vêm pra frente, porque... não sei, não vão. Eu podo, elas secam, delas vêm de novo e elas secam. Então não vou mais ter roseira. Roseira gosta da terra, né, do chão. Elas não são muito apropriadas para vaso. Então eu vou tirar ela daqui e talvez eu plante lá embaixo, em algum lugar lá. E aí eu vou tirar um pouco dessas folhas aqui, que parece que estão... aquelas pestinhas que aparecem nas roseiras. Vou dar uma mexida nessa terra. Vou colocar uma terra melhor. O polvilho muito molhado, dei muita água para ela. Vou aproveitar e já vou tirar as folhas secas. Essa aqui foi aquela que o André passou água de sabão e aí queimou as folhas. E agora eu quebrei uma. Como a raiz dela tá bem molhada, então eu não vou dar água por uns dias. Senão ela apodrece.
Bom, tirei todas elas ali, coloquei nos bebês nos outros vasos. E essas raízes aqui, é claro que se eu enterrasse elas em outro vaso, elas rebrotariam, né? Mas não vou fazer isso. Essa é aquela planta que se você planta na terra, ela fica lindíssima, forma um canteiro assim maravilhoso. Ó, cheio de bebezinho. Vamos ver se vai dar pra eu reaproveitar um pouco dessa terra, mas acho que não. É, bem cheio de raízes. Então, acho que eu vou tirar tudo. E aonde que eu vou colocar? Já não tem mais espaço naquela sacola. Agora já tô sem luva. Mas tudo bem, minha luva furou mesmo. Eu fui dar café da manhã pro André, que ele acabou de acordar. E esses restos de planta, resto de terra, eu coloco tudo no lixo orgânico. Aí não preciso levar lá no centro de coleta para descartar. Bem que as minhas vizinhas não lavaram roupa hoje. Eu sempre procuro, quando faço esse tipo de trabalho aqui, eu procuro ver se elas não lavaram roupa, para não jogar terra e resto de planta que pode cair, né, em cima das roupas delas. Aí aqui é só de novo recolocar as minhas belezuras. Bom, já coloquei todas nos seus devidos lugares. Claro que eu mudei aqui, limpei, que estava muito sujo, e agora é hora de dar água para elas. Esse meu regador tá babando. Quanto de água dou para esse suculento? O suficiente para o substrato ficar úmido. Para elas pegarem. E depois eu mantenho a umidade, não demais, né? Mas o suficiente para que elas fiquem hidratadas. Já é meio-dia por aqui, daqui a pouco começa a pegar sol. Então, vou aproveitar, já vou finalizar tudo aqui. Eu vou dar água para todas, mas para algumas tem que ser menos, porque eu não mexi nelas. O manjericão está enorme. Quem lembra de que eu mudei esse manjericão? Então, é gigante já. Tem alguns pratinhos aqui que eu tenho que lavar. Mas se der mais tarde eu lavo, senão eu lavo amanhã, que tem mais coisas para fazer. Colocar vocês mais pertinho para vocês verem mais de perto. Então, dessa aqui que eu replantei, deu 2 vasos, daqui a pouquinho vai estar tudo caindo de novo. Mas eu gosto que elas fiquem assim, mais cheinho o vaso, não gosto quando elas ficam caindo para fora. Então, deu 2 vasos, eu deixei aqui perto uma da outra. Esse aqui é aquelas que eu trouxe lá da Dona Gilda. Essa aqui é maravilhosa, né? Também enche e conforme elas for crescendo, eu vou mudando de vaso.
E aqui tem as rosas, né, que é formato de rosinha, é o tipo de Echeveria. Como eu falei, eu não sei o nome das suculentas exatamente. Se vocês souberem, quiserem deixar nos comentários, mas são, né, da mesma espécie. Junto aqui eu plantei aquela que eu acredito que é uma espécie de jade, né? Então tinha caído 2 pontinhas e eu coloquei aqui. Eu espero que esse vídeo esteja ficando com uma luz boa para vocês, porque tá muito claro que eu não consigo enxergar na tela do celular como é que tá ficando a imagem. Enfim, essas aqui eram mudinhas bem pequenininhas que eu comprei. Até se eu achar o vídeo ali, eu vou deixar para vocês verem o tamanho que eram em pouco tempo. Olha o tamanho. Na verdade, eu já tenho que tirar essa aqui e essa aqui, porque essas aqui já estão crescendo, já estão indo para debaixo ali. Mas daí fica para próxima leva de mudar elas. Aí que eu plantei, aqui eu acho que é um tipo de jade, se for, deixem aí nos comentários para eu saber. Aqui eu enterrei, né, os filhotinhos dessas aqui para dar uma preenchida embaixo do vaso, porque eu sei que se for jade, ela cresce, né? Então embaixo no vaso fica vazio. E aí eu coloquei essas outras. E esse cróton também era uma mudinha de nada. Cróton normalmente demora para crescer, mas está vindo muito bem esse. Essa também era pequenininha, eu acho que é uma orelha de elefante, e olha o tamanho que tá, tanto que eu já tive que trocar de vaso, coloquei nesse porque ela fica bem cheia. Essa eu sei que é uma jade, tá enorme também, eram tudo mudinhas, bem pequenininhas. Essa nem se fala, né? Tá enorme, enorme. Essa eu não dei água porque ela já tava bem molhada. E então, começando minha coleção de suculentas, né? Aqui também eram mudinhas pequenas, eu só coloquei, né? Aqui, olha que bonitas. Não estão mais bonitas essas daqui, porque o André queimou com sabão, né? Mas mesmo assim elas estão crescendo. Olha essas que ele não queimou com sabão, olha que lindas. Essa também eu sei que é uma Echeveria, mas não sei qual é o nome específico da Echeveria. Aqui, espero que vocês tenham conseguido ver. Aqui também era um galinho de nada que eu peguei lá da frente, do canteiro que tem lá na frente, né? Um vaso enorme. Porque essa aqui dá uma flor amarela no início da primavera, lindíssima. Então, eu trouxe um galinho e olha quantos. Essa samambaia tá aqui por estar. Porque ela não é daqui de área de fora, né? Eu vou ver se eu acho um lugar lá pra ela lá dentro, que ela tá cheia de folhinhas novas. Aqui está meu gersomino, que gostou, tanto que eu machuquei bastante as pontinhas para poder tirar de lá e colocar para cá. E já tá cheio de brotos novos. Então, acho que ele vai se dar super bem aqui e vai cumprir o papel que eu quero, que é encher essa parede. O vaso está cheio, né? Acho que ele tá melhor aqui do que quando ele tava lá. Então, devagarinho ele tá crescendo, tá cheio de brotinhos novos, ó. E logo, logo enche. Aqui tem muita teia de aranha, muita mesmo, mas muita. Então, todo dia tem que limpar e sempre tem. Aqui eu coloquei provisório essa planta aqui, ela vai ficar aqui, mas eu tenho que levar ela, né? Eu coloquei um vasinho de cerâmica que eu tenho só para que ela não raspe na mesa. Ela vai ficar aqui porque o suporte que tava ela eu levei lá para dentro. Eu já mostro para vocês. Já tá começando a terminar a floração, então tem poucas flores, mas ela fica lindíssima, né? No ápice ali da primavera. Agora ela continua florescendo, mas é menos, como os outros vasos que eu já espalhei aqui. Essa aqui também é um tipo de suculenta que eu quero ter das outras cores na floricultura que eu fui. A última vez que eu comprei as plantas que vocês viram no vídeo. Então, lá tem de outras cores. Tem amarelo, tem branca, tem vermelha. E eu vou comprar para colocar nas varandas. E ela se deu super bem, tanto que olha quanto que cresceu já. O vaso tá cheio e tá crescendo bastante, mas eu acho que ela não floresce mais esse ano. Acho que ela dá flor uma vez por ano, que por sinal, todas essas marronzinhas aqui era flor. Ficou muito florido. Acho que eu mostrei para vocês. E do lado de cá, tem as lavandas que eu semeei, mas estão meio brocochô. Aqui são da mesma espécie, só que essa aqui não floresceu ainda, porque era uma muda que tinha lá dentro. E essa já tá finalizando a floração.
Aí eu trouxe a hortênsia pra cá, que eu podei, só deixei os brotos novos. E daí as mudinhas das minhas ervas, né? Da manjerona e esse aqui é tomilho. Então eu coloquei aqui as duas mudinhas até pegar, depois eu planto em outro vasinho. Mas não quero deixar no vaso muito grande, senão elas crescem demais. E as lavandas, tem até pé de tomate nascendo junto. Lavanda é muito chata de cuidar, até ela se desenvolver. Tá aqui. É aquela que eu semeei, lembra? Lembra que eu semeei? Então, estão crescendo. Tem que arrancar isso aqui, eu acho que é mato. Mas como o sol é muito forte, elas gostam de sol. Tá bem úmido também, porque o vaso tá pesado. Vamos ver se elas vão se desenvolver. E flor, provavelmente elas vão me dar só o ano que vem, se elas se desenvolverem bem. E essa é a vista que eu tenho aqui da cozinha, né? Olhando as minhas plantas ali. Sempre está mudando, porque uma época tem flor, outras não tem. Agora tem as minhas suculentas, que eu estou amando. Até então eu não sabia cultivar suculenta, mas descobri que eu sei sim, e que elas se dão super bem aqui. Então, as varandas serão repletas de suculentas e ervas aromáticas da estação, né? O suporte eu trouxe aqui para dentro. Esse suporte é lindíssimo, só que ele tem um defeito, ele é torto. Principalmente essa parte, esse aqui de baixo. Então eu tenho que colocar um pratinho ali, porque o pratinho que tava não dá certo. E, e elevar esse ladinho aqui para o vaso ficar reto. Ele é meio torto, mas é assim mesmo. É de ferro, né? Eu ganhei esse aqui. E não sei se eu vou deixar aqui. Por enquanto, acho que sim. Aí eu levei assim para ele ficar em alturas diferentes. Esse aqui já cresceu absurdamente do dia que eu plantei. Meu Deus, essa planta aqui, eu vou ter que colocar uma estaca aqui para ela rampicar, né? Que ela é trepadeira também. Vocês vão ver que daqui a um tempo, se eu manter o crescimento delas do jeito que elas são, vão ficar enormes, vão ficar mini árvores dentro de casa, que é o que eu gosto e é o que eu quero. Como a monstera também, esse aqui, os antúrios no geral principalmente os filodendro, eles são trepadeiras. Então, ou eles trepam, se você, né, dá um apoio para eles trepar, eles vão trepar e vão deixar ficar com as folhas grandes, ou então eles vão pender e aí as folhas diminuem. No caso desses, eu tenho que sempre deixar eles para subir, porque as folhas são muito pesadas. A monstera também. Esse aqui, eu vou fazer com que fique uma mini árvore também, mas e conforme eles forem crescendo e se desenvolvendo, vocês vão acompanhando. Agora eu vou dar um pouquinho de água para todas. O meu lírio já tá murcho, porque coitado, tá com muita sede. Então esse aqui eu vou levar lá na cozinha e coloco ele embaixo da torneira. Hoje ainda não vou adubar elas. Na próxima vez que eu molhar, eu adubo e aí eu gravo para mostrar para vocês. Mas eu já mostrei qual é o adubo que eu uso. Então, é aquele que eu dissolvo em água para plantas verdes. Esse aqui eu não sei se eu preciso molhar, mas acho que eu vou dar um pouquinho de água para cada um. A orquídea, vamos ver. Não, a orquídea não precisa, tá molhadinha, porque eu tinha dado água já para ela. Essa da flor, meu Deus, ela tá dando flor desde quando eu comprei. Isso já faz uns 3, 4 meses que eu comprei essa orquídea. Ela dá uma flor por vez só. E deixa eu pegar meu regador lá para dar um pouquinho de água para todas elas. Quanto de água você dá? Depende, eu vou muito do olho e da espécie da planta. Os filodendros, eles gostam de umidade, mas nada em excesso. Ó, agora eu molho bem porque eu acabei de plantar ele e ele tava já sequinho. Já esses aqui, eu dou só um pouquinho de água porque eles já tomaram água essa semana. Como a monstera também, não dá para dar muita água para esse tipo de planta. Elas têm que estar úmida, mas não em excesso, senão elas apodrecem, mas também não pode ficar seca, senão elas começam a amarelar as folhas. Apesar de que as folhas também amarelam quando é excesso de água. E nunca se baseiem pela quantidade de água quando nós compramos elas na floricultura.
Na floricultura, normalmente eles dão bastante água, porque não é uma coisa que eles fazem diariamente. Então, é normal as plantas estarem bem molhadas. É um erro que a maioria das pessoas cometem, é achar que a planta precisa de bastante água, como é igual quando está na floricultura. Eu decidi trazer o ficus elástica para dentro, porque lá fora o sol tá muito quente para ela e tá queimando as folhas mais velhas. E agora eu vou dar água porque ela estava com bastante sede. Essa aqui já estava úmida, mas eu vou colocar um pouquinho de água. Esse também. Nada em excesso. Eu sei a quantidade mais ou menos que eu tenho que dar, porque o clima muda. No inverno, eu dou água para as minhas plantas a cada 15, 20 dias. E no verão, quase todos os dias. Tem algumas que é todos os dias, mas tem outras que não tem essa necessidade de ser todos os dias. Luz, a porta estava aberta até agora há pouco, mas começou a ficar muito quente, aí eu fechei. Então, aqui eu viro a luminária, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Eu pego a minha luminária de pé e deixo aqui, ó, a luz direto nelas, porque se canta muito escuro. E elas precisam de pelo menos 10, 12 horas de luz por dia. Então, é assim que eu tô fazendo, para manter a luminosidade intensa que elas precisam, já que quando fecha a porta aqui, a sala fica mais escura. Aí prendo cortina, deixo elas ficar na luz o maior tempo possível. Aí, como eu coloquei a ficus ali, eu coloquei a minha zanapuca pra cá. Isso aqui, deixa eu reposicionar aqui. Deixar ela mais perto aqui. Atrapalha pra quando vai sentar aqui na cadeira, mas tudo bem, a gente não usa essa mesa todos os dias. E aí, vou deixar ela aqui. E por enquanto, o negro tá aqui. Também vou dar água, porque eu mudei ele tava seco. Esse também, ele trepa, né? Vira uma trepadeira, ele tá com um brotinho aqui, ó, seco. Por quê? Porque ele não tava sendo bem cuidado na floricultura. Mas logo ele solta outra folha nova. Tem umas folhas batidas, mas fazer o quê? Esse eu paguei 10 euros. Tava mais da metade do preço. Tava com 70% de desconto, era a última muda. É por isso que eu comprei. Esse também, você coloca um guia aqui, que ele vai subindo, as folhas ficam enormes. Ah, e aqui a orquídea, que na verdade a minha é pra ela ficar aqui. Que eu comprei por 7 euros, olha que linda. Parecida com uma que eu já tenho, que deu flor esse ano. Aonde eu vou colocar ela? Não sei. Daqui, por enquanto. Eu tenho que dar água, tenho que levar ela na cozinha para dar água. Que essas aqui que a água entra e sai, e eu molho bastante, então normalmente eu coloco lá na pia, na cozinha. Ele molha bem e deixa escorrer e depois traz para cá. E aqui desse lado está a minha jiboia branca, que está crescendo. Vou dar mais um pouquinho de água para ela. Começando a soltar a haste aqui, que era uma mudinha bem pequenininha também. E aqui o outro filodendro que vocês viram eu comprando, que vocês viram que eu comprei, e esse eu não mudei ainda. A ideia é que ele fique grande e penda aqui, né? Como essa aqui. Então, eu deixo eles bem próximo da janela, para que peguem bastante luz. Porque essa aqui, se ela não pegar luz suficiente, ela fica verde. Essa parte que é variegata aqui, que ela tem que ficar bem clarinha, ela começa a ficar verde, escura essa borda aqui, e essa aqui vai escurecendo também. Então, por isso que elas têm que pegar bastante luz mesmo. Ai, gramas é muita planta para dar água. É, como eu falei, eu gosto. Então, para mim, não é trabalho, é prazer.
Essa tá enchendo de brotinho aqui nos galhos onde eu enrolei para encher esse vaso, que era aquele que sofreu bastante por causa do substrato errado. Vou deixar essa apanhada aqui. Aí eu já acho um cachepô para colocar ela. Vocês me pediram que planta é essa aqui. Essa é uma jiboia. Um mudinho de uma jiboia que eu coloquei aqui na coquedama. Essa não precisa da água que eu dei ontem, eu acho. E elas mostram sinais quando elas estão com sede, ó. Começa a manchar as folhinhas. Essa aqui é folha velha que tem que cortar. E aqui eu tenho que subir na cadeira, é claro, para alcançar aquela. Mas aí eu já pego a água e já molho e já coloco ela de volta. Como é que eu sei que elas precisam de água? Pelo peso do vaso. Vaso leve, falta água. Vaso pesado, não precisa molhar. Ou então o dedo, né? Um palito. Tem várias formas de você saber que a planta precisa de água. Às vezes só de olhar eu já sei que precisa. Essa está se desenvolvendo bem agora também. Essa foi mais uma das que eu estraguei com o substrato errado. E agora eu vou molhar a maior de todas, que eu preciso trocar ela de vaso. Eu não sei nem como fazer para trocar de vaso, porque ela está enorme. Agora vou ver se o filodendro precisa de água. Não, o vaso tá pesadinho, então ele não precisa de água. E agora eu vou molhar as orquídeas. Ficam aqui no banheiro. As últimas que eu mudei, todas elas precisam de água. Todas. Aí eu tiro elas daqui e molho ali aqui na pia do banheiro mesmo, já que eu tenho aqui de água de fácil acesso. E eu uso água da torneira, porque a água é potável e é ótima. E aqui é só colocar elas debaixo da torneira e deixar que a água escorra bem. Elas também precisam de adubo, mas eu vou deixar para adubar elas junto com as outras. E aí eu mostro para vocês qual é o adubo que eu coloco nelas. Quando elas estão muito secas, que as raízes estão bem ressecadas, que as folhas estão molinhas, aí eu deixo elas em imersão. 1 hora, 2. Mas agora não tem necessidade. E na verdade essa aqui eu tô na hora de eu trocar o substrato dela também. Ela já tá precisando de substrato novo. Mas ela acabou de dar flor, então por isso que eu ainda não mexi nela. Essas são as que eu mudei no último vídeo. Essa é uma branca que eu quase perdi, porque eu deixei ela mofar. Mas agora ela tem folhas novas. E eu molho tudo. Não tem esse negócio de, o miolinho não pode molhar. Agora que é verão e seca rápido, eu molho tudo. Essa não me deu flor esse ano, é claro que ela sofreu bastante, então ela não floresceu. Mas as outras todas floresceram. Essa tá feinha. Mas ela já tava meio doentinha quando eu... Doentinha não, já tava com a raiz estranha quando eu comprei. Vamos ver se eu consigo recuperar. Ela tava quase seca.
Lá no Brasil eu tinha elas em vaso, depois eu coloquei elas lá fora no corredor, que lá pegava o sol só da manhã. E elas eram lindíssimas, davam muitas flores. Essa aqui é a última que deu flor, até tá com a haste floral aqui ainda pra cortar. No verão também, molha mais vezes do que no inverno. No inverno também, cada 15, 20 dias que eu molho as minhas orquídeas. Mas no verão é dia sim, dia não. Agora é só devolver elas para os postos. O que são cachepôs? Esse aqui é o Philodendron Brasil, o último que eu mudei. Tá soltando brotinhos novos, ó. Então vamos ver se ele vai vingar. Vamos ver se precisa de mais água. Acho que só mais um pouquinho. E essa aqui tem que dar água quase todo dia também, porque ela bebe bastante água, que é a Dessonce, Monstera Dessonce. Ou então a Monstera Monkey, se chama aqui também. Outra orquídea que eu comprei, eu vou deixar aqui, eu acho. Vou deixar ela aqui por enquanto. Então, estão prontas. Todas aguardam. E agora eu vou preparar alguma coisa para eu comer. Bom, vim aqui fora para encerrar esse vídeo. Onde eu comecei, né? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo mexendo com plantas, que eu sei que vocês amam, assim como eu. Tem muitas que são apaixonadas por plantas. E aqui em casa, devagarinho, vai virando um imenso jardim. Então, trabalho, como eu falei, claro, toma um tempo. É óbvio que são seres vivos, você tem que cuidar, porque senão elas não resistem. Mas para mim é prazeroso. E com o passar do tempo eu vou definindo o lugar certo de cada planta. Lá na sala, vai ter planta por toda a casa. Agora no nosso quarto não tem, por causa do ar-condicionado que fica lá. Mas no restante da casa vai ter planta, né? Que vocês viram que tem planta no banheiro, tem planta na sala, na cozinha. Só não tem no quarto dos meninos porque não tem espaço, que eles têm muitos brinquedos. E no nosso quarto, porque agora não dá, mas no inverno sempre tem plantas lá. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se vocês souberem o nome das suculentas e quiserem me deixar nos comentários, eu agradeço, porque para mim é tudo novidade. Então eu sei que tem algumas que são equivérias, mas eu não sei qual é o tipo, porque tem vários tipos. E devagarinho eu vou aumentando a minha coleção de suculentas, né? Que agora são 3 tipos de plantas que eu mais vou ter aqui em casa. São os filodendros, as suculentas e também os antúrios. Mas os antúrios são lindíssimos, mas não são muito baratos, que são plantas mais diferentes também. Algumas são raras, mas devagarinho eu vou adquirindo e vou colocando no meu acervo de coleção de plantas. Vou aproveitar e já vou encerrar, porque vou tomar um banho, porque aqui o calor já está ficando intenso, fechar a casa, ligar o ar-condicionado e relaxar um pouco. Preparar alguma coisa para comer, eu acho que eu vou comer um sanduíche mesmo, porque com esse período do ano que é muito quente, eu não tenho fome. E melhor, né? Assim eu perco alguns quilos que eu ganhei. E aí eu volto no próximo vídeo com mais novidades que
for acontecendo aqui em casa. Tem algumas mudanças que eu vou fazer na lavanderia, limpezas dentro do armário do corredor, que é onde eu guardo as louças, que ainda tá uma bagunça. E aí tudo eu vou compartilhando com vocês. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos no próximo vídeo.